Como se preparar para a prova oral de concursos jurídicos, magistratura em geral, Ministério Público também de forma geral, tanto na área federal, estadual e do trabalho. Esse vai ser o tema aqui do nosso vídeo. Eu, como juiz de trabalho e professor também para carreiras trabalhistas, pensei em fazer um vídeo específico para a área trabalhista, mas ao preparar aqui esse vídeo eu percebi que na verdade o que eu vou falar aqui se enquadra e serve para todas as carreiras jurídicas, né, que exijam prova oral, que passem pela etapa da prova oral. Muito bem, né? Deixo aqui meu contato no Instagram para quem quiser falar comigo diretamente também, tá? E vamos lá, eu separei alguns pontos para a gente conversar aqui com relação à preparação para a prova oral, né? Esse vídeo aqui não vai ser longo, vai ser bem objetivo aqui para a gente não perder tempo. Primeiro ponto que eu quero falar, sentimento de fraude e a realidade dos concursos, tá? É muito comum, já conheci muita gente, já ajudei muita gente que chegou a essa fase de prova oral, né? E é muito comum um sentimento interno de fraude, né? A pessoa que passa na primeira fase do concurso, prova objetiva, prova discursiva, prova de sentença ou prova de peça no Ministério Público, chega à última etapa do concurso, que é a prova oral, e a pessoa tem um sentimento interno ali de que ela não está pronta, de que ela não está preparada, né? Um sentimento como se ela fosse uma fraude que ela vai ser descoberta naquele momento da prova. Né? Esse sentimento, se por acaso você está sentindo isso, você que está na fase de prova oral, né? Se por acaso você está sentindo isso, saiba que isso é comum. Né? Eu não diria que todos sentem isso, nem que a maioria sente isso, mas muitos certamente têm esse sentimento. Tá? E eu posso garantir o seguinte, esse sentimento ele não corresponde à realidade. Porque esse tipo de concurso, né, o concurso do calibre de concurso de uma magistratura, de Ministério Público, é um tipo de concurso que tem um nível de exigência muito grande em cada etapa do concurso. Então, primeira fase já é muito difícil, já é uma grande peneira. Segunda fase, prova discursiva, prova de sentença. Ou seja, ninguém chega até a prova oral por sorte. Não existe sorte no concurso de magistratura, no concurso de Ministério Público. A pessoa que passa por 3 etapas sucessivas e tem êxito nas 3 etapas, certamente essa pessoa tem um preparo, né? Tem um preparo jurídico suficiente e satisfatório para enfrentar também a prova oral e para ser bem sucedido na prova oral. Tá? Então é uma questão muito mais psicológica, uma questão muito mais de autoestima que tem que ser trabalhada para você poder construir em si mesmo essa convicção de que sim, eu estou preparado. Se eu cheguei até aqui é porque eu estou preparado para enfrentar a prova oral e para ter sucesso na prova oral. Tá? Sabe que você não está sozinho nesse sentimento. Segundo ponto, né? Primeira coisa que eu recomendo para os candidatos quando chegam à prova oral, em qualquer concurso, né, de magistratura, Ministério Público e concurso de procuradorias também que exijam prova oral, que tenham prova oral, é você fazer como primeiro ponto, primeiro passo, é você resolver a situação da documentação. A gente sabe que esses concursos exigem uma série de documentos, certidões, né? E são documentos que alguns são fáceis de você conseguir obter e outros documentos não são tão fáceis. Você vai ter que se dirigir a alguma repartição pública, você vai precisar perder um tempo com isso, né? Se estressar um pouquinho com isso. Então eu recomendo, né, que quando você receba essa notícia de que você foi aprovado para a prova oral, que a primeira coisa é você não começar a estudar, é você resolver a documentação. Tá? Então tire um tempo para isso, você vai perder 1, 2, 3 dias talvez para resolver isso. Resolva isso, né, em primeiro lugar, que é o tempo da poeira baixar. Né? Porque é muito normal quando a gente tem um resultado de que a gente passou na terceira fase do concurso e a gente chegou até a prova oral, é muito comum, é muito normal que a pessoa fique ali meio extasiada, fique, né, realmente em alfa ali, é uma felicidade muito grande. E logo que baixa essa poeira, o normal é vir uma preocupação. Né? Uma preocupação, o que eu tenho que fazer, como é que eu tenho que estudar para a prova oral. Tá? Então minha recomendação seria nesses dias iniciais você resolver a documentação, né, em primeiro lugar, né, tirar 1, 2, 3 dias que sejam, para você poder botar a sua cabeça em ordem, resolver essa parte burocrática, e aí sim você vai começar a pensar em estudar e começar a pensar em se preparar para a fase da prova oral. Beleza? Bom, próximo ponto aqui, o início dos estudos. Como é que tem que ser, né, os estudos então para a prova oral? Primeiro ponto é esse que eu falei, é você se conscientizar que você já tem uma base. Né? Você não é nenhum novato, você não é nenhuma pessoa que chegou ali por acaso. Você tem um conhecimento já então relativamente grande. Né? É claro que todos nós aqui estamos para aprender, ninguém sabe tudo, ninguém sabe tanto, né, que não possa aprender,
mas o fato é, a pessoa que chega, ela tem um conhecimento satisfatório o suficiente para poder enfrentar a prova oral, como eu já disse aqui nesse vídeo. Então, como é que seria a forma mais inteligente de você estudar para a prova oral em termos de conteúdo? Tá? Eu vou falar inicialmente sobre o conteúdo. Né? Com relação ao conteúdo, a forma mais inteligente é você dar atenção àquelas matérias e àquelas disciplinas que você tem mais dificuldade, tá? Com as quais você tem mais dificuldade. Então vou dar um exemplo aqui no campo do direito processual, por exemplo. É muito comum que as pessoas tenham dificuldade, por exemplo, no tema de ação rescisória, no tema de recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, né? São temas um pouco mais delicados, um pouco mais complexos. Então a recomendação seria esses temas, portanto, né, esses temas, essas matérias e essas disciplinas que você tem mais dificuldade, com as quais você tem mais dificuldade, é para esses temas que você tem que direcionar a sua atenção, né? Estudar mais. E quando eu falo estudar mais, isso não envolve, em princípio, você pegar, por exemplo, e ler uma monografia, uma tese de doutorado sobre esse tema. Não é isso. Né? Por quê? Porque o conhecimento de prova oral, geralmente, na maioria dos concursos, no concurso da Magistratura do Trabalho e do MPT, isso vai ser a regra, né? É um concurso que é um tipo de prova que vai exigir uma grande quantidade de conhecimentos, mas em geral não é um grau de profundidade, por exemplo, de uma tese de doutorado, de um tratado sobre aquele tema. É um conhecimento, digamos assim, mais horizontalizado e menos verticalizado, tá? Mas é claro que quanto mais você dominar os temas, mais você vai ter chance de êxito, de sucesso, de responder satisfatoriamente as perguntas. Então a forma mais inteligente de estudar seria essa, seria você, como você já tem uma bagagem, como quando você chega na prova oral, você tem uma bagagem, você já sabe mais ou menos onde você é mais forte e onde você é mais fraco. Você sabe que você é bom, por exemplo, em direito constitucional, né? Mas você sabe que você, por exemplo, é mais fraco em direito processual. Um exemplo aqui hipotético. Tá? E é claro que a forma inteligente é você, então, direcionar a sua energia mais para aquilo que você tem mais dificuldade. Tranquilo, tá? E como é que devem ser os estudos, então? Tá? Como é que tem que ser a questão dos estudos, então, com relação a conteúdo? O ideal, então, é que você filtre. Né? Geralmente, se tem resumos. Né? Na maioria dos concursos, os candidatos eles conseguem se organizar, dividir, né? E cada um faz um resumo de um ponto, ou até pegar resumos de concursos anteriores e atualizar. Então, a forma mais eficaz, né, seria você estudar pelos resumos. Dar uma geral, digamos assim, no conteúdo, né, no conteúdo do edital. Você vai ter que olhar, claro, o que vai cair, o que vai ser perguntado no seu edital. Em geral, pode ser perguntado tudo, né, na maioria dos concursos. Tudo que está no edital pode ser perguntado na prova oral, né? Você pode ter um concurso eventualmente diferente, mas em geral tudo pode ser perguntado, tá? Então o ideal seria você conseguir fazer uma revisão geral através de resumos, tá? Se você não tiver um resumo específico do concurso, você pode usar uma sinopse, por exemplo, né? Eu não sou fã de sinopse, quem me conhece sabe que eu não gosto. É muito de sinopse, aqueles livros esquematizados, mais resumidos. Em geral, não é digamos assim, a coisa mais maravilhosa para você estudar, mas é uma coisa que te dá velocidade, né, de estudo, né, porque você geralmente não vai ter um tempo suficiente, claro, para ler doutrina pesada de todas as matérias. É inviável que você faça isso para a prova oral, você não vai ter tempo para isso. Então você pode estudar por resumos, por sinopses, né, para ter uma visão geral, dar uma refrescada geral na sua memória. E claro, você pode aprofundar, né, você pode aprofundar eventualmente naquelas matérias que você tem mais dificuldade, como eu falei aqui. Então eu não sei nada sobre ação rescisória. Eu posso pegar um capítulo de um livro sobre ação rescisória e dar uma estudada. Eu posso perder 1, 2 dias com isso, porque isso vai me trazer tranquilidade, né? Porque se eu vier a sortear esse ponto, eu vou estar com esse ponto mais fresco na memória, na minha prova. Tá? Então o aprofundamento seria nesses pontos mais difíceis e ao mesmo tempo você dá uma geral, né? Uma visão geral, tentar revisar com resumos, com sinopses, aquilo que você não tem tanta dificuldade assim, tá certo? Outro ponto crucial aqui para a prova oral, jurisprudência. Tá? Na Magistratura do Trabalho isso é muito evidente, tá? Mas não só na Magistratura do Trabalho, em todas as carreiras jurídicas a gente sabe da importância crescente da jurisprudência. Tá? Então necessariamente você precisa estudar jurisprudência, você tem que estar atualizado. É muito comum que os examinadores perguntem sobre pontos e questões que são julgados recentes, principalmente aqui do Supremo Tribunal Federal, né, também do Superior Tribunal de Justiça,
No caso trabalhista, é claro, o Tribunal Superior do Trabalho, tá? Então, por exemplo, no concurso trabalhista, juiz de trabalho, procurador do trabalho, você tem que estar muito antenado com os julgados recentes do TST. Você tem que estar muito antenado com os julgamentos recentes do Supremo que digam respeito à matéria trabalhista, que tangenciem, ainda que não seja um julgado de direito do trabalho, mas um julgado que possa afetar a matéria trabalhista, você precisa necessariamente estar antenado, tá? O ideal é que você conseguisse fazer uma revisão dos últimos 5 anos, tá? E aí, claro que a gente tem na internet, no próprio YouTube, a gente tem retrospectivas, a gente tem vídeos, a gente tem materiais, né, que trazem uma revisão mais direta, né? Então, assim, os últimos 2 anos, isso aqui é crucial, né? Jurisprudência dos últimos 2 anos é fundamental. Se possível, os últimos 5 anos, dá uma revisada para você chegar bem fresco, né? E esse estudo de jurisprudência é muito interessante porque quando você estuda jurisprudência, você também está revisando o conteúdo, né? Você não só está se atualizando com a jurisprudência, mas você está revisando. Então surgiu uma dúvida. Estou estudando um julgado, por exemplo, do Supremo quanto a um tema, né? E aí surgiu uma dúvida, você vai lá, consulta um livro, não precisa ler o livro inteiro. Você vai consultar o livro para tirar uma dúvida quanto a esse ponto. Então percebe como é um estudo muito construtivo, em que você revisa a jurisprudência e você revisa um conteúdo que você eventualmente possa ter dúvida? Né? Percebe como é um estudo inteligente, direcionado? É isso que tem que ser feito, né? É você tentar fazer um panorama geral, se atualizar com jurisprudência, se atualizar no que está acontecendo, mas se dedicando naqueles pontos ali que você possa ter dificuldade. Né? É sempre esse direcionamento. E esse direcionamento, claro, é algo muito particular e muito pessoal, né? Porque o que pode ser fácil para mim pode ser difícil para você. O que pode ser fácil para você pode ser difícil para mim. Né? Ou seja, e como eu falei aqui, a pessoa que está na prova oral, ela sabe, né? Ela sabe onde é o calo, ela sabe onde o calo aperta. E, portanto, ela tem condição de começar a se exigir um estudo cada vez mais direcionado, tá certo? Bom, além disso, além do conteúdo, então, que eu dei uma palhinha aqui, né? 2 coisas que eu preciso falar para finalizar esse vídeo para não alongar demais. Fonoaudiólogo e curso de oratória. Será que é necessário? Será que é imprescindível fazer um fonoaudiólogo, um curso de oratória para a prova oral? Eu não diria que é algo imprescindível, tá? Conheço muitos candidatos, muitos colegas que foram aprovados sem isso, sem fazer curso de oratória, sem fazer fonoaudiólogo, tá? Mas certamente é uma coisa que pode ajudar e pode ajudar muito, né? Então, claro que algumas pessoas naturalmente têm uma facilidade maior com a oratória, outras têm mais dificuldade, vão precisar treinar mais, vão precisar de uma correção um pouco maior, né? E os professores, né, que dão aula de oratória e também fonoaudiólogos, que sejam acostumados a preparar, né, para exibição e principalmente para a prova oral, para carreiras jurídicas, esses profissionais, eles conhecem muitas técnicas de oratória, né, e são técnicas que ajudam muito. Eu não vou, claro, dar aula aqui sobre técnicas de oratória, porque eu não tenho habilitação para isso, evidentemente, mas é claro que muita coisa eu aprendi, inclusive algumas técnicas eu estou usando aqui agora. Né? Quem for mais atento e quem for rever esse vídeo talvez no futuro, né, a pessoa vai perceber que eu estou usando aqui algumas técnicas de oratória, né? Técnica de tônica, técnica de silêncio. São técnicas que certamente podem ajudar e ajudam muito a você ter um desempenho melhor. Tá? E oratória, gente, é prática, né? Fala em público, exibição, né? É prática, é pura prática, tá? Então acredito realmente que tem a gente, claro, que tem mais talento para isso, mais facilidade, né? Não é o meu caso. O meu caso, eu não sou uma pessoa que tem facilidade. Então eu, quando fiz a prova oral, eu tive que treinar bastante. Mas a boa notícia é, com o treino, por mais que seja difícil no começo, com o treino parece que isso vai se automatizando, parece que isso vai se tornando algo natural e você consegue falar e responder e usar as técnicas com muito mais naturalidade, tá? Então, respondendo a pergunta, não é imprescindível, não digo que é algo 100% necessário, mas pode ajudar e pode ser muito útil, tá? Então, se você conseguir fazer um curso de oratória ou ter um contato com um profissional que possa te ajudar nessa parte oratória, de fonoaudiologia, recomendo sim que faça. Pode ser muito interessante. Não de forma exaustiva, algo que vai te cansar, mas algumas sessões sim podem ajudar muito para você usar as técnicas, tá? E para finalizar aqui com relação ao estudo, é o seguinte: o estudo da prova oral, o estudo para a prova oral, é um estudo diferenciado. Por quê? Porque a gente sabe que até então, né, na primeira fase, segunda fase, terceira fase do concurso, a gente sabe que é um estudo, digamos, é um estudo mais parado ali, é um estudo mais morto, entre aspas, no sentido de que você está ali absorvendo a matéria, você pode fazer até um resumo eventualmente, mas você não está
simplesmente ali se exibindo, né? Digamos assim, você não está dando a sua cara a tapa, né? E a gente sabe que na prova oral é a personificação do candidato. É o momento em que o candidato aparece. Até então você era uma folha de papel ali com um número desidentificado. Na prova oral você é uma pessoa de carne e osso que vai se sentar diante de uma banca, né? E é claro que isso envolve uma questão emocional muito importante, né? Então, se por acaso você perceber que as coisas estão fugindo ao seu controle, do ponto de vista emocional, seria interessante, seria recomendável que procurasse também um psicólogo, um profissional da área que pudesse ajudar nisso, tá? Mas a verdade é que a prova oral também, ela acaba sendo uma grande oportunidade, eu quero frisar bem esse ponto aqui, né? Uma grande oportunidade. Oportunidade de você se desenvolver, né? De superar um grande desafio, que é esse desafio então de estar em público, de falar em público, de ser arguído, né? A gente sabe que isso é desafiador para 99% das pessoas, né? É um desafio e é uma oportunidade. Por quê? Porque na prova oral você então tem a chance de desenvolver uma coisa que eu chamo de presença. Você precisa necessariamente estar presente, estar muito concentrado naquilo que você está fazendo, né? Para você poder interagir satisfatoriamente com a sua banca, responder satisfatoriamente. Você não pode estar distraído na sua prova oral. É como um atleta, né? Imagina um goleiro de futebol, né? Se ele estiver ali com a cabeça no mundo da lua, a bola vai chegar, ele vai tomar um gol, vai tomar um frango, né? E o time dele vai perder, né? Então a pessoa tem que estar muito atenta, né? E é isso que acontece na prova oral. E isso também é uma habilidade que pode e deve ser treinada. A prova oral é uma oportunidade, portanto, para a gente treinar essa habilidade, treinar para superar esse desafio de você estar presente 100% no que você está fazendo, tá? E como é que se treina para isso então? Além do fonoaudiólogo ou curso de oratória que eventualmente você possa fazer, o treinamento é fundamental, né? O que eu recomendo a gente falou sobre estudo, então você vai estudar, dar aquele panorama geral, estudar por resumo, por sinopses, você vai aprofundar nos temas que tem mais dificuldade. E a minha sugestão, a minha dica de ouro aqui seria a seguinte, olha só, não basta você estudar, você tem que falar sobre o que você estudou. Então se eu estudei sobre ação rescisória, se eu estudei sobre controle de constitucionalidade, por exemplo, não basta que eu assimile aquele conteúdo e achar que isso está suficiente. Eu preciso me obrigar, me forçar todo dia a falar sobre o assunto que eu estudei. Então se eu vou estudar, por exemplo, um exemplo aqui, 3 horas num dia ou 4 horas num dia, é o tempo que eu tenho para estudar, eu tenho que separar dessas 4 horas, digamos, pelo menos, no mínimo, meia hora para falar sobre esse tema. Então se eu tenho 4 horas, eu vou estudar 3 horas e meia e vou falar durante 30 minutos. Ou se eu tenho 4 horas ou 5 horas, eu posso separar 1 hora para falar. E quando eu digo falar, você pode falar, claro, sozinho. Você pode ter o hábito de começar a treinar a falar sozinho, na frente do espelho. Você pode se gravar com um gravador, né, com uma filmadora também, para ver como é que você está, fazer uma autoanálise. Você pode fazer isso. Você pode também treinar com um colega, falando com um colega, com um amigo de estudos, um parceiro de estudos, que pode te dar um feedback. E você pode também, claro, falar em cursos de oratória, em cursos com professores da área do direito, né, que podem também te auxiliar e dar um feedback, né, para saber se você está explicando bem, se não está explicando bem, né? E eu tenho certeza, gente, podem confiar nisso. Eu tenho certeza que no começo, né, para a maioria das pessoas, para mim foi assim. No começo é muito difícil, né? Quando você tenta começar a falar sobre um tema e um tema que você estudou, ainda que você tenha acabado de estudar, né, para 95% das pessoas vai ser difícil essa tarefa de você organizar o raciocínio, concatenar, administrar o tempo. Você tem que saber o tempo que você vai gastar para responder também, né? E é muito difícil isso no começo. Mas podem acreditar, né? Com o passar do tempo, com a prática diária, né, você vai se aprimorar e isso vai se tornar uma coisa cada vez mais natural. Então treinem o máximo possível. Estudar direcionado e todo dia treinar, né? Basicamente é isso. Tá bom, minha gente? Não quero me alongar demais, já estamos chegando quase a 20 minutos. É isso, né? Então boa preparação, bons estudos e que a prova oral de vocês seja um grande sucesso. Um abraço.